Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. A palavra que nós vamos compartilhar hoje está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Primeiro, antes de ir para a mulher cananeia, que é o tema do assunto, vejam o que ele fala aqui. É ele que eu digo, o Senhor Jesus, né? Assim, então, no 12, acercando-se dele seus discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Aí Pedro perguntou para ele, né? Pedindo para explicar. E, enfim, ele estava falando assim que o pessoal não adora ele com o coração, adoram ele com palavras e tal, né? Ensinando doutrinas que são preceitos de homens e tal. E diz assim: este povo honra-me, lá no 8, com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, não se escandalize de forma alguma quando você vê os problemas das igrejas, assim, dos religiosos, né, falando e arrumando fórmulas mágicas para isso e para aquilo, né, para ganhar dinheiro e para ter saúde, perfeito. Isso sempre aconteceu. Portanto, que o coração da pessoa esteja direcionado ao Senhor. Bom, no 21, tem a história da mulher cananeia que eu vou ler rapidinho para vocês aqui. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a. Ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: mulher, grande é tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Viu? Os cananeus eram grandes inimigos dos judeus. E pela tradição, pelo cerimonialismo do judeu, ela não podia nem se aproximar do Senhor, né? Tanto que os discípulos queriam afastar ela dali. E Jesus atendeu ela. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: era importante para essa mulher manter a sua reputação? Era importante para ela ser tratada com honra quando ela chegou perto dele? Era importante para ela ser assim respeitada quando chegou perto do Senhor Jesus, tá? Era o Filho de Deus. Ou era importante para ela que a filha dela fosse curada? Dou 3 segundos para vocês pensarem nisso. Então, muitas vezes na vida, nós, por causa dos nossos orgulhos, nossos preconceitos, nossos conceitos, nossas ideias, nossa vaidade, a gente não admite ser tratado de uma determinada forma, a gente não admite ser humilhado ou ser menosprezado e tal. E por causa disso, a gente acaba perdendo uma oportunidade. É sobre isso que eu quero falar hoje. Não perca oportunidade. Já contei para vocês o tio Zoel. Uma vez fui pescar com ele na fazenda e 5 horas da manhã ele me acordou, fomos pescar pacu. E eu peguei uma isquinha, comecei a pescar. Pesquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacu. E dei uma parada, ele falou: Marco, velho, não pare. Pegue mais. Eu falei: mas por que esse homem está querendo que pegue tanto peixe, né? Gente, dali uns 5 minutos no mesmo lugar, com a mesma isca, sumiram os peixes, não peguei mais nenhum. E isso eu tenho aplicado na minha vida desde então. Porque eu fui um cara que eu perdi muitas oportunidades na vida. Nossa, pense num autossabotador. O que eu perdi de oportunidade na vida, algumas eu aproveitei, mas muitas eu perdi. Até eu aprender isso. Às vezes eu converso com a Antonieta, se eu pudesse ter feito isso, tal. Eu falei: pois é, mas você não pode
uma cabeça de 40, de 50 e uma situação quando você tinha 20, né? A gente fazia confusão e graças a Deus que a gente vai progredindo, porque já falei para vocês, eu conheço muita gente que começou bem e terminou mal, né? A pessoa ficou idiota depois de velho, e aí isso é complicado. Agora, se você era idiota e depois foi amadurecendo, infelizmente a gente faz as idiotices, né, da juventude, perde oportunidades, mas depois, passa um tempo, a gente começa a não perdê-las, né? Então, quando Deus te dá a oportunidade, você tem que agarrar ela naquele momento, sabe? De acordo, lógico, com as regras do Senhor, porque se não for conforme as regras dele, não é dele, daí você vai estar negociando com outro, daí, e esse outro cobra a conta, né? Vocês sabem disso. Ele dá alguma coisa, depois ele puxa o tapete e o sujeito vai de boca no chão, né? Não é um bom negócio. Só Deus dá gratuitamente. E o que ele cobra de nós é a obediência e o nosso coração, nossa disciplina. Então, voltando ao assunto da mulher, ela tinha um objetivo claro, que era a cura da filha dela. Estava terrivelmente endemoniada. Então, dane-se se o Senhor desprezou ela. Ela sabia que ela seria desprezada. Por quê? Porque ela era cananeia. Cananeia não podia nem chegar perto dele, né? Não podia nem encostar nos judeus. Mas ela sabia disso. Só que ele foi falando, os discípulos foram tentando embaraçá-la e ela não desistiu. Ela foi indo porque ela tinha um objetivo. E ela ganhou uma coisa que muitos judeus, que muitos religiosos não ganharam. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que muitas viúvas existiam em Sarepta e só uma teve seu azeite multiplicado, no caso do Elias, né? Enfim, às vezes aparece uma oportunidade para você, aparece uma oportunidade para mim. Das pessoas que eu conheci nessa vida até hoje, eu não conheci ninguém que não tivesse tido uma oportunidade na vida. Quase todas as pessoas tiveram oportunidade. Eu estava falando com um amigo meu esses dias e a gente estava conversando, por exemplo, a respeito do meu avô, né? E eu falei assim, pô, meu avô morreu e não tinha uma casa própria. E um dia eu fiz uma conta que ele e a avó fumaram desde que eu conhecia eles. Daí eu fiz um apanhado assim, né? Hoje uma carteira de cigarro, meu amigo construtor estava com R$15, né? Uma por dia, tá? Deu 450 pila no mês, em média. 2 pessoas, 900 por mês, 12 mil por ano. 50 anos, 600 mil reais. O cara podia ter uma casa de uns 400, um carro e uns 150 conto numa poupança, né? Então, assim, não teve oportunidade? Teve, só que a pessoa optou por gastar no cigarro. E é uma conta, assim, que eu faço, e esse é o exemplo que eu vi, né? Então, eu vejo as pessoas, assim, gente bem nova fumando na rua, por exemplo, e é uma conta a se fazer, né? O cara gasta dinheiro no jogo, no vício, na prostituição, um monte de coisa assim, aí chega lá num determinado dia na vida, não cuida da saúde, e aí tem uma consequência e diz, ah, meu Deus do céu, por que uns sofrem assim? Eu não aproveitou a oportunidade. Veja um exemplo da mulher aqui. Se quando Jesus falou assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela podia ter dito assim, tomar banho, então, o que quer dizer que é tão bom assim, e nem atende da gente, podia ter virado as costas e ido embora. Ia perder a oportunidade, por causa do orgulho, né? Quando ele falou que não é bom pegar o pão dos filhos e tal, dos cachorrinhos, ela podia dizer assim, me chamando de cadela, você não é filho de Deus, coisíssima nenhuma, vou embora. Não. Veja a oração dela, que diz a oração de Pedro, né? Ela falou assim, Senhor, socorre-me. Também é uma oração bem curtinha, né? Não é uma oração longa, assim, uma reza, né? É uma oração bem curtinha. Senhor, socorre-me. Né? Senhor, socorre-me. E ele atendeu. E ela saiu dali com uma bênção enorme. Ela aproveitou uma oportunidade. Ela não deixou que os seus conceitos e preconceitos e vaidade e a sua reputação estragassem aquele momento onde ela podia conseguir a única coisa que ela queria. Tá? Então, não deixe que o inimigo te engane, não deixe que coloque na tua cabeça que você não pode, que você não consegue, que já passou teu tempo,
que não vai dar e tal, e que você vai ter que se humilhar e isso você não admite e tal. Sente, ore em silêncio, pergunte para Deus assim, se tem alguma coisa que você quer ainda na vida e o que você pode fazer para Deus te dar, se for da vontade dele, né? E aí, às vezes, a oportunidade aparece. Se a oportunidade aparecer, pega ela, né? Teve gente que teve oportunidade e desperdiçou. Aí não dá para culpar Deus por isso, né? Desperdiçou, você tem que admitir, Senhor, me perdoa, eu desperdicei, joguei fora a oportunidade que o Senhor me deu. Mas quem sabe, como diz lá no livro do profeta Joel, né? Ele não se arrependerá e deixará após si uma bênção, né? Porque pode ser que Deus te dê uma outra oportunidade para você, para mim e para quase todo mundo que busca a Ele. Então não desperdice a oportunidade, vá atrás, não desista dos teus sonhos e tente, porque o não você já tem, né? O que pode acontecer é que Deus sorria para você um dia desse, e daí, por favor, lembre dessa palavra e não desperdice a oportunidade. Deus te abençoe.